Queridos amigos da Casa Espírita Cristã, rogamos ao Mestre Jesus que inspire a todos nós, para que possamos traduzir a mensagem do Evangelho a contento para o nosso entendimento, para os nossos corações, e mais que isso, que nós possamos vivenciá-la no dia a dia. Nós vamos fazer uma leitura inicial para depois fazer a nossa prece. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 137, com o título Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar, senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas, sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que, semelhante medida, te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Assim, meus amigos, elevamos os nossos pensamentos, mais uma vez, ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos de nossa causa, para que eles inspirem a todos nós, para que venhamos a perceber o alcance da mensagem do Cristo e vivenciá-lo na nossa vida, no nosso cotidiano, acalmando as nossas ansiedades, amparando os nossos sentimentos mais nobres, tornando-se cada vez mais forte para vencermos as nossas más inclinações. Que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre. Queridos amigos, o nosso tema está inspirado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12.
amar os inimigos. Para que nós possamos entender a mensagem do amor aos inimigos ou do amar os inimigos, é preciso algumas premissas. A premissa de termos angariado algumas virtudes. Porque antes do amor aos inimigos, é preciso o perdão, é preciso ter conscientizado que não vale a pena a contenda, é preciso entender a limitação do outro, é preciso se despojar dos hábitos sentimentais que nos levam à revanche, à má compreensão. Por isso que amar os inimigos é a mais sublime aplicação do amor ao próximo. É a forma de amor divina. É o entendimento do amor do Pai por todas as criaturas, bons e maus. Maus aí poderemos colocar como aqueles que ainda não se educaram, porque amar os inimigos é a sublime exercício do amor divino em nossas vidas. Porquanto a posse de tal virtude, amar os inimigos, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. É vencer a nós mesmos, porque nós é que carregamos o orgulho, o egoísmo, a sensibilidade diante dos relacionamentos. Mas amar na linguagem daquele tempo também era odiar menos. A linguagem com que foi escrita o Evangelho nos seus originais não tinha os recursos da linguagem do português, da nossa língua de hoje. Portanto, eles não tinham uma palavra para expressar todos os tipos de sentimento. E amar era tanto acariciar, conviver bem, como odiar menos, como perdoar, como entender. Chico nos diz uma frase maravilhosa: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Parece simples, diante das coisas que a gente se impõe difíceis, mas não é, porque isso é a vivência do amor divino que nós ainda não alcançamos na sua plenitude. Ele também nos diz uma outra frase, essa talvez endereçada àqueles que se dizem cristãos e cristãos espíritas. Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. A gente tem observado nas obras psicografadas que aqueles irmãos que utilizam mais o sentimento, mais o amor, conjugado com a sabedoria ou acima do conhecimento intelectual, conseguem grandes coisas. Conseguem converter irmãos que estão apegados à matéria, apegados ao ódio, apegados à mágoa. Consegue sensibilizar corações endurecidos, porque o amor é uma poderosa ferramenta, porque ela vem do Pai. Deus expressa o seu amor por todos nós, pelas suas criaturas, a todo instante. Quando nós começamos a meditar sobre isso, a gente vai percebendo que a todo instante nós somos amados, amparados, não somente nós humanos, mas toda a criação, os animais, a natureza,
os mundos. Tudo está envolvido no halo divino do amor. Portanto, quando nós fazemos este link, e olha como o link é importante, nós estamos aqui conversando através de um link, que é uma sintonia, que é vibrar na mesma faixa. Quando nós alcançamos esse link do amor divino, nós nos tornamos poderosos no bom sentido, poderosos no sentido de executar o que o Pai deseja de nós com mais eficiência. E amar os inimigos não é, então, pelo entendimento que nós estamos falando, depositar confiança plena, é a questão da linguagem, ternura, efusões de amizade, impulsos de simpatia, afeição, sentir prazer maior na sua convivência. Isso é uma etapa mais à frente. Aquele que nos magoou, ou aqueles que se tornou o nosso inimigo gratuito, ou até com razão, é muito difícil nós amarmos de forma plena. Então, não é forçar para que não haja diferenças entre eles e os amigos. Os amigos, os parentes, a família, é um amor espontâneo, que nasce naturalmente das afinidades e das sintonias. Amar os inimigos é não guardar ódio, porque esquecer é impossível. Nós temos uma memória fantástica, mas guardar ódio é possível evitar de guardar. Perdoar é a etapa que nós falamos no início. Temos que perdoar. Perdoar é compreender. Perdoar é entender as limitações do outro. Perdoar é compreender que ele está numa má fase, que ele está numa situação difícil, numa etapa difícil de sua vida, que ele ainda não conquistou a compreensão da vida e das pessoas. É não opor-se à reconciliação quando o outro nos estende a mão, quando o outro nos procura ou demonstra que quer reconciliar. Isso também é o amar os inimigos. É desejar-lhe o bem, que ele vença, que ele se supere, que ele conquiste os seus ideais nobres. É não prejudicá-los. É evitar fazer qualquer coisa que possa prejudicar aquele irmão, que possa atrapalhá-lo. E até, se necessário, socorrê-lo, se ele precisar. É alegrar-se com o bem que os atinge. Quando ele conquista alguma coisa, nós sentimos bem que ele está progredindo. É retribuir-lhe o mal com o bem, apesar de, às vezes, eles nos desejarem o mal. Isso é a representação do que Jesus disse. Amar os inimigos. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Por isso que nós listamos aqui o que é amar e o que não é amar, exatamente porque esta palavra era usada para o mesmo significado. O amor carinhoso ou aquele que nós temos que exercitar a tolerância, a paciência e a compreensão, os níveis do sentimento. Vamos fazer aqui uma observação dentro da visão espírita. As fronteiras da observação. Os incrédulos, o campo de observação deles está sempre fundamentado na vida presente, porque ele não acredita na vida futura,
Ele não acredita que viemos de outras existências. As pessoas hedonistas, as pessoas materialistas, as pessoas que cultivam mágoa, ódio, inveja, orgulho, egoísmo, estão focados no presente. Eles querem conquistar as coisas da hora que passa. Mas o espírita tem o dever de ter uma visão mais ampla, uma visão mais global, porque ele tem conhecimento que viemos de um passado de várias existências, que passamos por várias situações, em várias posições na escala social, na escala familiar. E o nosso passado, ele é cheio de controvérsias, ele é cheio de quedas, de falhas. Se conquistamos alguma coisa, já chegamos no ponto hoje de querer nos tornarmos cristãos espíritas. Já foi com certa dificuldade. Sabemos da lei de causa e efeito, sabemos das expiações, sabemos das provas a que todos nós estamos envolvidos. Essa é a visão do espírita do passado. E, portanto, no presente, ele sabe que ele está vivenciando aquilo que ele conquistou ou aquilo que ele alimentou, aquilo que ele mais deseja. E sabe também que a vida futura nos aguarda e ela é consequência do nosso presente hoje, daquilo que realizamos hoje, daquilo que nós entendemos do Evangelho hoje, daquilo que nós colocamos em prática nas facilidades que a doutrina espírita nos mostra. Portanto, o espírita aprende com o seu passado, trabalha o seu presente com o olhar no futuro. Por isso que ele olha o inimigo como alguém, como um irmão que precisamos socorrer, que precisamos perdoar, que precisamos, se não for no presente, terá que ser do futuro, aprender a amar legitimamente. Suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Nós estamos sempre prisioneiros do passado, no presente, visando o futuro, entre dois pontos muito interessantes para nós. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Quantas vezes as pessoas materialistas, as pessoas que não têm essa visão, pensam assim: morreu, acabou. Mas nós espíritas sabemos que é aí que o problema se amplia. Porque o inimigo desencarnado, ele não tem a matéria mais como um empecilho para as suas ações. Ele pode nos procurar de forma mais livre, ele pode se aliar àqueles que desejam fazer maldades. Mas nós também sabemos, para que os irmãos não fiquem preocupados, que nós também temos as nossas proteções. Temos os amigos espirituais, os protetores, temos principalmente as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas vibrações construtivas, inclusive com relação a este irmão desencarnado, que nos protege, que nos ampara, que cria aquela aura de proteção para as nossas vidas, a nossa vivência. Os inimigos
agem, de forma geral, assim. Quando ele é encarnado, perseguição, calúnia, qualquer forma para nos atingir. Quando ele é desencarnado, com as obsessões, as subjugações, ficam na espreita observando as nossas falhas, os nossos pontos fracos, para poder nos atingir. Existe uma medicação para os dois, encarnados e desencarnados, que é o sacrifício do ódio existente. Quando eliminamos o ódio, quando nós apagamos o ódio no nosso coração, porque aí eles não encontram eco, eles não encontram sintonia, eles não encontram aquele ponto onde vão ter acesso ao nosso espírito, perispírito e corpo. Porque nós criamos um bloqueio com a bênção do perdão, eliminando o ódio verdadeiramente em nós. Quando Jesus nos convida a apresentar a outra face, nós temos que considerar como é essa apresentação da outra face. Apresentar a outra face não é deixar livre o campo aos maus, estender o pescoço ao assassino, interdição de toda defesa. Porque tem gente que pensa que apresentar a outra face é fazer isso. Deixar o campo livre para que os maus possam agir, estender o pescoço para que o assassino nos destrua e evitar toda defesa. Não, não é isso. O próprio instinto de conservação obsta que alguém estenda o pescoço ao assassino. Mas apresentar a outra face e é aí que Jesus estava falando para nós, é condenação de toda a vingança, tanto de lá para cá como daqui para lá. Nunca aprovarmos isto. É não pagar o mal com o mal. É aceitar com humildade o que abate o nosso orgulho. Porque toda mágoa, todo ódio nasce do orgulho e do egoísmo. Porque há mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. Tomar uma atitude de vingança é um instinto animal que ainda predomina em nós. Mas suportar um insulto com resignação, com humildade, e às vezes até observando que o inimigo tem razão, é um passo além. É a maturidade espiritual que está chegando em nós. Maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Ser a vítima é bom. Ser a vítima é uma posição confortável diante da espiritualidade, porque o que é o algoz está conseguindo compromissos espirituais para a vida futura. A vítima não. Não existe injustiça no universo. As leis de Deus são perfeitas. A vítima está ressarcindo as suas provas, vencendo as suas dificuldades e tendo oportunidade de exercitar as virtudes já conquistadas. Quem está na posição mais confortável é a vítima e não o algoz. Chico ainda nos fala umas coisas interessantes, que existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora,
Nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim, tão sensíveis assim. É necessário nós entendermos que nós estamos numa existência material carregando o nosso passado de compromissos. O nosso passado que nós temos que trabalhá-lo. E nem sempre é o sofrimento da dor física, às vezes é o da dor moral mesmo, para que possamos despertar paciência, tolerância, compreensão, perdão. São os exercícios do espírito que a gente às vezes precisa exercitar. A vingança quase nunca é a céu aberto. Quando ela ataca o corpo, esconde-se, espreita, aguarda o momento propício. Como ela ataca a honra com calúnias, todos dois métodos são de covardia, sem deixar chance ao outro de defesa. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. O espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é, já nos diz o Chico. Porque nós temos a compreensão que a doutrina nos oferece. Nós temos a compreensão da reencarnação, das leis de causa e efeito, da justiça divina, de como que nós temos que trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para superar as nossas dificuldades morais. Por isso que temos a obrigação de ser melhor do que somos. O espírita vive constantemente nesse dilema. Sabemos o que devemos fazer. Sabemos qual deve ser o modo correto de proceder, mas às vezes nos deixamos levar pelos nossos impulsos. Não é motivo para desespero, é natural, é um processo. Mas a cada vez que nós vamos pensando e meditando nisso, nós vamos angariando forças, até que um dia nós não reagimos como fazíamos antigamente. Nós não fazemos a reação do mal pelo mal. Acatamos, aceitamos e buscamos a misericórdia divina para nos auxiliar, para nos amparar. O grande escritor inglês William Shakespeare cunhou uma frase interessante, que guardar mágoa é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Ou seja, estamos matando a nós mesmos. O ódio mata, cria doenças fisiológicas. Criamos hormônios destrutivos no nosso organismo quando nós nos desequilibramos no campo da emoção, no campo do sentimento. E é por isso que a gente está tomando veneno, desejando que o mal aconteça com o outro. Não devemos agasalhar o ódio no nosso caminho. Quem cultiva o ódio afasta-se de Deus. Quem ama se aproxima de Deus. Não esqueçamos, meus queridos amigos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele, porque Deus está em nós. Deus é amor. Deus é o self. E quando nós
criamos essas vibrações inferiores, essas vibrações negativas, nós nos afastamos da sintonia com ele. Antigamente existia um ato bárbaro, legal, que hoje não é mais legal, ainda existe, mas não é mais legal, que é o duelo. O duelo é um homicídio, é um crime. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Hoje o duelo não é mais praticado como antigamente, de forma legalizada, era a defesa da honra. Mas nós ainda duelamos sem armas. Nas disputas pelo poder, nas atividades esportivas, quanto duelo há nessa emoção fanática, na vaidade desmedida, querendo ser melhor ou ter coisas melhores que o outro, humilhando o próximo, na inveja doentia, que a vaidade é fruto da inveja. Isso são duelos, duelos morais, duelos silenciosos que nós praticamos. Nós sabemos que o maior obstáculo ao amor incondicional chama-se egoísmo, por Kardec chamado como a chaga da humanidade. É a causa das grandes dificuldades do cristianismo, causador de todas as misérias da terra, o maior obstáculo à felicidade dos homens, fonte do orgulho e das paixões, lepra que invade o coração humano, o monstro devorador de todas as inteligências, impede o progresso moral da terra. Portanto, o nosso foco para podermos trabalhar contra é o egoísmo, porque o egoísmo é o antagonista do amor. Onde tem amor, o egoísmo afasta, regride, acaba. Jesus nos disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Este o maior e o primeiro mandamento. Mas o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós gostamos de analisar este amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, numa ordem invertida, porque achamos mais prático. Nós temos que nos amar primeiro, evitando tudo que possa prejudicar o nosso corpo e principalmente o nosso espírito. Mas para me amar, eu tenho que entender os verdadeiros objetivos do amor. Me amar não é desejar o hedonismo, o prazer do meu corpo e do meu espírito na vida material. Não é desejar o conforto, as posses. Quando eu me amo, eu não preciso focar na vida material. Eu tenho que pensar na vida espiritual, o bem espiritual para mim. E o que é o bem espiritual para mim? As virtudes, a libertação do apego à matéria, o exercício do amor pleno, é a sintonia com o Pai Criador. Isso é me amar. Porque para amar o próximo, eu tenho que ter amor em mim primeiro. Eu não posso doar ao próximo aquilo que eu não tenho. Então, quando eu estou pleno de amor por mim, sintonizado com as virtudes divinas, aí sim eu começo a reconhecer que o próximo é o meu irmão. Passo a amá-lo de forma plena e que todos dependem de todos. Não existe uma pessoa
que é plena, autossustentável. Dependemos do outro não só em relação às coisas materiais, mas em relação às vibrações fraternais, aos sentimentos construtivos. Todos dependem de todos. Se nós formos analisar tudo o que nós temos, da roupa que vestimos, da casa que moramos, da tecnologia que nos atende, devemos pensar quantos cérebros, quantas mãos, quantas pessoas trabalharam, suaram, estudaram para nos proporcionar isto. Aí estamos interligados a todos, porque a natureza toda é assim. O equilíbrio ecológico é tudo envolvido no halo divino. E aí, quando nós chegamos a esse ponto, o amor ao Deus como Pai Criador de tudo fica mais claro, fica mais palpável, fica mais entendível. Então, é primeiro o amor a nós mesmos, o amor legítimo. Depois, o amor pelo próximo, como consequência. E, por consequência, também, o amor a Deus. Emmanuel nos fala da matemática do bem. A matemática do bem, ela é, usando termos matemáticos para entendermos o bem, retribuir o mal com o mal. Um mal mais um mal, mal duplo. Eles se somam. Retribuir o mal com o perdão é um mal, mas o perdão. Se um lado perdoou, sobrou apenas um mal. Retribuir o mal com um benefício é um mal mais um bem. Aí zerou. Esse benefício é o amor. É o mal eliminado. Porque somente a água elimina a sede. Somente o agasalho elimina o frio. Somente o alimento elimina a fome. Somente a solidariedade elimina a exclusão. E somente o amor elimina o ódio. Matematicamente se prova que só o bem praticado em favor de quem nos faça o mal é que consegue extirpar a dor e o sofrimento da face da terra. Daí a necessidade do perdão e do exercício paulatino do amor. Ele nos diz mais, que na aritmética da vida somos repetentes. Por quê? Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Está lá no livro Fonte Viva, na página 242. É interessante a gente meditar sobre essa aritmética da vida. Para nós eliminarmos os venenos, nós usamos contramedidas. A serpente é produtora de veneno, que atinge o nosso corpo e pode nos matar o corpo físico. Qual o remédio? É o antídoto? É um contraveneno. O homem é produtor de veneno para a sua alma. Quando ele usa da maledicência, quando ele usa da fofoca, quando ele usa a violência, o preconceito, a vingança e a inveja, atinge o nosso espírito. E qual é o contraveneno? Qual é o antídoto? A humildade, a mansidão, a benevolência, a compaixão, a ternura e o perdão. Esses são os contravenenos para os venenos criados pelo nosso espírito. Quem pede a Deus pelos seus desafetos, vai quebrando as vibrações negativas daqueles com os quais não se afiniza e desarmando o espírito para uma futura reconciliação, nem que seja na outra vida.
Quando nós oramos a Deus pelos nossos desafetos, nós vamos eliminando as vibrações negativas nossas e dele. Quando já estamos orando, já quebramos a nossa. Mas eles também começam a sentir as vibrações de amor que emitimos para eles. A afinidade que começa a existir, desarmando os espíritos. E aí a reconciliação se torna plena. Se não for nesta existência, será na outra. O perdão é não devolver a ofensa no grau que ela nos foi dirigida. Ele interrompe a onda do mal. Senão ficamos na roda repetitiva das agressões. O amor dilui as vibrações torpes do ódio. Entreguemos a Deus a clava da justiça. As leis divinas se encarregam de corrigir os erros. Deus criou leis perfeitas para todos nós. Devemos buscar a compaixão pelos nossos inimigos, porque ninguém sofre injustamente. Se nós nos perguntarmos qual o maior império já criado na Terra, nós vamos lembrar de grandes nomes que criaram através da guerra os impérios. Dizem que Napoleão Bonaparte, o grande gênio militar, recordando as suas anteriores encarnações, sem saber, época de conquista, fez a seguinte observação: tanto Alexandre como César, Carlos Magno, ou eu próprio, criamos grandes impérios. Mas onde se apoiaram eles? Unicamente na força. Olhe que Napoleão, meditando nesses grandes ídolos do passado, não sabia que ele próprio era a reencarnação deles. Ele foi Alexandre o Grande, Júlio César e Carlos Magno. E ele chegou à conclusão que eles conquistaram impérios unicamente na força. Mas Jesus, há séculos, iniciou a construção de um império fundado no amor. E vemos hoje ainda milhões de pessoas que morrem por ele. O império do Evangelho se amplia a cada dia mais, a cada século a mais, até o dia quando chegar a grande transição que já estamos passando por ela. Quando nós chegarmos ao mundo de regeneração, ela vai prevalecer na maioria. Em Lucas, no capítulo 6, 27 e 28, Jesus nos diz: digo, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos difamam. E ele diz no mesmo capítulo: se amais aqueles que vos amam, que gratidão mereceis? Pois também os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que gratidão mereceis? Até os pecadores fazem isso. Jesus previa essa dicotomia que a gente ia viver nela, de amar só o que nos amam. Já era assim ao seu tempo. E se emprestardes àqueles de quem esperas receber, que gratidão merecereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar ressarcimento. E será grande vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como é misericordioso o vosso Pai. Quando nós pensamos na grandeza do amor divino, nós começamos a compreender
que Jesus falava o mecanismo do crescimento para todos nós. No Novo Testamento, 3 palavras para 3 tipos de amor. O amor eros, o amor estético ou romântico. O amor entre os casais, o amor sexual. O amor filia, reciprocidade de afeição, amizade pelos parentes, os mais próximos, os amigos. E o amor ágape, que é a boa vontade, compreensiva e criadora, redentora para com todos os homens. Amor transbordante que nada espera em troca. Amor de Deus agindo no coração dos homens. Assim, meus queridos amigos, nós começamos a entender a profundidade do amai os vossos inimigos, do exercício que temos que fazer constantemente na nossa vida para perdoar as pequeninas coisas, dos nossos relacionamentos mais íntimos até as grandes coisas que acontecem a todos nós. Porque isso é a experiência que vai elevar o nosso espírito, condição sine qua non para que possamos evoluir, entender plenamente o Evangelho e o amor de Deus. Que o Mestre Jesus inspire a todos nós nessas meditações da noite de hoje. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, nós vos agradecemos por tudo que nós recebemos, não só na atual existência, mas também por todas as existências que já tivemos no passado, pelo conhecimento do Evangelho, pela bênção do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. E te pedimos, Senhor, que nos ampare nos melhores propósitos, para que possamos consolidar na nossa consciência os ensinamentos maravilhosos que descortinamos em nossa vida e assim plasmarmos um futuro nos nossos relacionamentos mais agradável, melhor, pela sintonia que vamos criando com o amor divino do Pai. Que a tua luz ampare a todos nós nesta hora difícil que a humanidade está passando. Abençoe a todos aqueles irmãos que passam pela dificuldade da doença, a todos aqueles que trabalham de forma constante para atender às necessidades da maioria. Que a tua paz, que o teu amor dê a eles coragem, fé, confiança e até mesmo para com os que desencarnaram neste momento, para que eles possam entender que a vida continua e o amor do Pai é muito maior do que qualquer situação que nós vivenciamos. Que assim seja. Muita paz a todos. Muito obrigado.